Continuando a aula, as rodas dentro de rodas. Glória a Deus. Então aqui é uma sequência da primeira parte, certo? De 25 minutos da primeira aula. Continuando, versículo de número 16, roda dentro de roda. No verso 17 mostra que as rodas, elas se locomoviam e iam para os quatro lados. Não se viravam. Olha aí. Quando avançavam. As rodas, os querubins em cima, mas os querubins é que não se viravam. As rodas iam para qualquer lugar. Interessante. Mas os querubins iam de acordo com as rodas. Então veja exatamente a prontidão de Deus para fazer a obra segundo a direção. Hoje, simbolizando os querubins celestiais na terra, a igreja. Então a igreja é tipo dessas rodas, que está cheia de olhos, o Espírito Santo. É tipologia, irmão. Então, as rodas representam a igreja, que o Espírito Santo está hoje na igreja. É o Espírito que estava nas rodas. Então, veja que tudo isto que a igreja faz em direção, segundo Deus, está sendo feita para a sua glória, a glória de Deus. Então, Deus vai respaldar a fé da igreja. Quando ora pelos enfermos, quando prega a palavra, a mensagem, quando faz a obra, Deus assina embaixo. Porque é Deus quem guia em toda a verdade. No verso de número 18, a circunferência das rodas, em torno de cada uma, havia muitos olhos. Por que havia muitos olhos nas rodas? A onisciência do Espírito Santo. Glória a Deus. Vós tem a unção do santo e sabeis tudo. A igreja é cheia de olhos. Por quê? Porque o Espírito Santo está nela. Porque havia olhos nas rodas, mostrando exatamente o espírito de discernimento, que é um dom dado por Jesus à igreja. Dom de discernimento de espíritos. Está cheio de olhos nas rodas. Amém? Versículo 19. Mostra que os querubins se moviam. Exatamente de acordo com as rodas que se moviam primeiramente. Porque como é que os querubins vão se não houver rodas debaixo dos pés que o movimente? Quando os querubins se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Então, tudo dependia das rodas. Subia os querubins por causa que as rodas subiam. Descia por causa que as rodas desciam. Mostrando que no dia de Pentecoste, as rodas desceram e o Espírito Santo ficou no meio da igreja. Bênção de Deus. Amém? Veja, o versículo 19 é poderoso. No verso de número 20, para onde o Espírito havia de ir. Então a ênfase está no Espírito. Não é para onde eu queira ir, ou você quer ir. Para onde o Espírito queria ir, havia de ir. Versículo 20. Então vamos anotar para fixar na mente. Ezequiel capítulo 1, versículo 20. É o Espírito Santo que tem a sua vontade, não a nossa. Para onde o Espírito impelia, as rodas se elevavam juntamente com eles, que é os querubins. Porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Esse Espírito aqui é maiúsculo. Então, Deus atua mediante a nossa fé. Veja o versículo 21. Esses textos estão na nossa lição. Assim quando, versículo 21, assim quando os querubins se moviam, as rodas também se moviam. Aqui já fala dos querubins se movendo, como se fossem os querubins que movimentavam as rodas. Mas não, aqui os querubins estão se movimentando, é como a obra da igreja na terra, missionária. Ela se movimenta pela obra, primeiramente, do Espírito nela. Então a igreja só faz missão por causa do Espírito. Então aqui está mostrando que os querubins se moviam, porque também as rodas se moviam.
Por que que a igreja faz missão? Porque o Espírito Santo também é missionário. E quando os querubins paravam, simultaneamente as rodas paravam. Parar de fazer a obra de Deus, o Espírito Santo para. Porque ele quer estar andando como no meio das rodas, empurrando para lá, para cá. Ele só vai fazer isso se você tiver vontade de fazer. Porque se os querubins dizem que estão fazendo, se movimentando, então ele só vai se movimentar se você se movimentar. Então ele já deu respaldo, ele já está em você, dizendo, vai, vai que eu vou contigo. Mas se você parar na caminhada, ele também para. Mas não para porque ele quer parar, mas porque ele deu respaldo, ele entregou nas suas mãos, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas se parar, ele para. Ele já deu a ordem de partida, marche. Então, Deus, ele atua mediante a nossa fé. Tem fé? Vai em frente. Se queres avançar, ou se queres parar. As rodas são tipo do corpo de Cristo, onde o Espírito Santo trabalha hoje. Então, o texto mostra claramente que a glória de Deus é permitir que aos seus servos tenha ousadia para entrar no Santíssimo Lugar para executar suas obras na terra. Entramos no Santíssimo Lugar. O nosso tabernáculo é celestial, irmão. É onde nós oferecemos o nosso trabalho sacerdotal. As obras de Deus é feita na terra. O mundo recebe o trabalho sacerdotal da igreja, que é a pregação do evangelho. Então o texto mostra que o Espírito Santo respalda a obra dos querubins, da mesma forma como respalda a obra da fé da igreja. Se andarmos, ele anda. Se pararmos, ele para. Então nós vemos que os querubins não param, porque o Espírito Santo é de movimento. Movimenta as rodas, e ele vai, e ele vem. Então, é a mobilidade do trono diante da visão de Ezequiel. Capítulo 1 inteiro. No versículo 23, abaixo do firmamento, cada querubim tinha 2 asas abertas, que estavam, vamos para o versículo 24 agora, versículo 23 ainda, que estavam voltadas uma para a outra, e cada um tinha 2 asas que cobriam o seu corpo. Então as asas eram os instrumentos da sua locomoção, né? Mas nem 100% eram assim. Eles não agiam utilizando 100% as suas asas para transportar-se. Ele usava as asas para reverenciar a Deus, cobrindo seus corpos. Então, na visão de Ezequiel, que o trono está em movimento, Ezequiel viu apenas 4 asas em cada um dos querubins, mas a visão foi que 2 asas, em Apocalipse, aparecem mais 2, mostrando que a visão de Ezequiel é que essas 2 estavam em constante movimento, como se fossem asas de beija-flor, que são rápidas, você não consegue ver as asas, ou até mesmo de um helicóptero, você não consegue ver quando está em movimento. Por isso que registrou 4 asas. Então Ezequiel viu apenas 4, enquanto Apocalipse, João vê 6, porque lá o trono de Deus está parado. As asas dos querubins estão paradas. E mostra o movimento do trono em Ezequiel, tremendamente. No versículo 24 diz, quando eles se locomoviam, tem que anotar, irmão, vamos lá. Anote aí. Ezequiel 1, verso 24. Veja que eles locomoviam. Irmão, o trono era móvel. Locomoviam. Veja lá Daniel capítulo 7. Viu? Verso 13. E havia rodas no trono. Viu? Se movia essas rodas. Amém? Agora continuando. Veja bem, olha, o trono se movia juntamente com os querubins.
Versículo 24. Escutava-se o ruído das asas, como o ruído de grandes torrentes, como a voz do Onipotente, ou como o ruído de um grande exército. Quando eles paravam, abaixavam-se as asas. Em Apocalipse, as asas estavam paradas. 6 asas. Amém? Como aqui estava em movimento, 2, então 4 estavam sendo vistas. 2 cobriam o seu rosto e com 2 reverenciava o trono. No versículo 24, mostra os ruídos de decolagem do trono. Então as asas faziam ruídos de turbina. Então a voz que saía do trono era como uma voz de um grande exército. Isso quer dizer que o trono não estava sozinho. Os anjos de Deus estavam por perto, embora não vistos. No versículo 25. Então, quando por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças, ouvia-se uma grande voz. Eles paravam e abaixavam as suas asas. Aqui mostra o comando da voz do trono. É a voz de que eles têm que parar. Então eles obedecem o momento de parar. O trabalho deles é conduzir o trono. E quando estão em pleno movimento, faz-se um grande ruído na decolagem e na aterrissagem. Que poderoso é esse trono de Deus. Versículo 26 diz que sobre a cabeça dos querubins tem um trono. Sobre a cabeça dos querubins tem um trono. Está aqui o trono no meio. Tem um trono. Amém? Sobre a cabeça dos querubins tem um trono. Tem um trono. Porque os querubins estão embaixo. O trono está lá em cima. Aqui é uma plataforma. Então a revelação de Cristo no Antigo Testamento, vista no versículo 26, que é a mesma revelação que João Evangelista teve em Apocalipse capítulo 4. Até o capítulo 5 nós vemos Jesus entronizado. Então em Daniel capítulo 7, versículo 13, diz que é só um assentado, chamado de ancião de dias, o que estava sentado no trono. Depois mostra em Apocalipse e em Hebreus 1 e 3, o Cordeiro de Deus assumindo um lugar no trono. Então estamos mostrando aqui a visão de Cristo glorificado. No versículo de número 26, aonde ele vê os querubins, vê a plataforma, vê o trono e vê um homem de pé, Cristo. Da mesma forma Daniel viu um semelhante como filho do homem. Amém? Finalizando, versículo 28. Presta atenção. Versículo 28. Assim é o resplendor ao seu redor, como um arco celeste. Esse aqui é o arco que a gente chama de íris. E a palavra arco-íris, esse íris é exatamente errado. Porque é pagã. A palavra íris é da mitologia, vem de um Deus falso. Então veja que o arco celeste, que a Bíblia chama, aparece nas nuvens, hoje, quando chove, está aqui, ó, versículo 26. Deus tem um arco celeste no céu. A aparência desse arco, porque ele está mostrando o seguinte: eu guardo os meus pactos. O meu trono é feito de pacto. Então a glória do Senhor é um pacto. Todos os elementos do trono estão presentes na visão de Ezequiel. Inclusive o arco celestial. Esse que a gente vê. Vamos ver aqui no desenho? Onde está esse arco? Vamos ver. Olha aí. Esse colorido. Vermelho, verde, azul, vermelho, amarelo. Esse é o arco. Este é o arco, símbolo do pacto que Deus fez com Noé. Então lá em cima também tem um arco. Deus está dizendo: eu sou um Deus que não esqueço dos meus pactos. Deus não esquece e coloca exatamente os elementos do seu pacto no seu trono, que tem grande significado para Deus. É os sinais dos seus pactos para com o homem na terra. Amém? Deus abençoe, Deus guarde.
Nós estamos apenas começando. Tem muita coisa para ser estudada. Nós estudamos o capítulo 1 inteiro de Ezequiel. Este é um verdadeiro seminário que não tem nas escolas. Verso por verso. Já pensou em um domingo Deus te usar de uma forma sobrenatural dentro do assunto, a igreja cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus nosso Pai? É esse o estudo. Sentir Deus. Não só letra, não só palavra, mas espírito e vida. A mensagem tem que ter Cristo, tem que ter vida. Pregar, ensinar, sem sentir a presença de Deus, é como águas que caem e vão embora. Jesus falou de uma fonte inesgotável, que salta para a vida eterna. E essa fonte nunca para de ter água. Assim é o Espírito de Deus em cada um de nós, que é esta fonte inesgotável. Queremos que Deus te abençoe e te guarde. Amém.